Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Pois é, chegamos ao final da nossa jornada e vamos falar de um mandamento, talvez o mais sutil, sabe? E por isso mesmo, um dos mais perigosos, o pecado da cobiça. Então vamos lá. A gente chega no 10º mandamento e, olha que curioso, ele já começa com uma pequena polêmica histórica. É que é o seguinte, a Bíblia não entregou os mandamentos numeradinhos, sabe? Não veio com o número 1, faça isso, número 2, não faça aquilo. E por causa disso, ao longo dos séculos, diferentes tradições acabaram organizando essa lista de jeitos um pouquinho diferentes. E o ponto central dessa história toda é que a gente tem duas versões desse mesmo mandamento na Bíblia. Olha só, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, a lista de coisas que não se deve cobiçar começa com a casa do seu próximo e depois menciona a mulher. Mas aí, quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, a ordem inverte. Primeiro vem a mulher do seu próximo e só depois a casa e o resto. Parece um detalhe bobo, né? Mas essa pequena diferença, ela é a chave para a gente entender toda a divisão que veio depois. E essa pequena mudança na ordem dos textos teve consequências bem práticas, olha só. A tradição judaica mais antiga, que depois foi seguida pelos protestantes, faz o seguinte. Ela mantém o primeiro mandamento, não terás outros deuses, e o segundo, não farás ídolos, como duas coisas separadas. Com isso, o mandamento contra a cobiça fica como um bloco só, o 10º mandamento englobando tudo. Já a tradição católica, que segue uma divisão proposta por Agostinho, junta esses dois primeiros mandamentos em um só. E aí, para a conta fechar em 10, o que eles fazem? Pegam o último mandamento e quebram em 2, usando aquela versão de Deuteronômio. Então o 9º mandamento vira não cobiçar a mulher do próximo e o 10º não cobiçar as coisas do próximo. Tá, mas e aí? Por que essa divisão toda importa no final das contas? Bom, importa bastante. Porque quando a gente mantém o mandamento como uma coisa só, unificado, a gente coloca o foco no lugar certo. O problema não é a coisa que se deseja, não é a casa, a mulher, o boi. O problema é o ato de cobiçar. O pecado é a cobiça em si, que nasce no coração. Aquela inversão de ordem entre Êxodo e Deuteronômio até parece reforçar isso, né? Mostra que o foco de Deus é o nosso coração cobiçoso, e não uma listinha de coisas que não podemos querer. E é exatamente aqui que a gente entra no perigo oculto da cobiça. Sabe qual é o primeiro grande problema com esse pecado? É que a gente tende a subestimar o tamanho do estrago que ele faz. A cobiça, a inveja, são aqueles pecados que a gente acha facinho de apontar no vizinho, né? Nossa, fulano é invejoso. Mas admitir em nós mesmos, aí a história é outra. Olha só o que Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 nos diz. Presta atenção nisso. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Gente, isso é chocante. Pensa bem, o autor bíblico está dizendo que a inveja, a cobiça, é um motor, é o combustível por trás de uma boa parte do nosso esforço, do nosso trabalho, das nossas conquistas. É um pecado que se mete lá no fundo das nossas motivações, sem a gente nem perceber. E vamos ser sinceros, a nossa cultura moderna é especialista em explorar isso. Pensa na lógica do marketing. Criar uma necessidade. Eles literalmente inventam um problema que você não tinha para te vender a solução. Ou quando rotulam tudo como plus, superior, platinum, gold, para a gente sentir que o que a gente tem nunca é bom o suficiente. Tem até um comercial antigo que o slogan era "Eu tenho, você não tem". É a cobiça escancarada. E isso começa cedo, né? Quem nunca ouviu ou disse aquela frase de criança, mas todo mundo tem. Pois é, a sementinha da cobiça é plantada e regada em nós desde a infância. Isso me leva a um ponto importante, um mito que a gente ouve muito por aí, a famosa inveja boa. É só uma inveja branca, uma inveja do bem. A gente usa essa expressão para falar de admiração, né? Para dizer que a gente fica feliz pelo sucesso de alguém. Mas, gente, vamos ser claros, biblicamente isso não existe. A inveja, na sua essência, nunca é uma coisa boa ou inofensiva. Então, só para não deixar nenhuma dúvida, vamos definir o que é isso. O que é invejar ou cobiçar? É basicamente desejar ardentemente uma coisa que pertence a outra pessoa. Simples assim. Ou, de um jeito até mais sutil, é querer alguma coisa não porque você precisa, mas só para se sentir melhor, superior a alguém. É um desejo que sempre nasce da comparação e do descontentamento com o que a gente é e com o que a gente tem. E por favor, não vamos subestimar o poder de destruição disso. Escuta o que diz Provérbios capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja?
Uau! A Bíblia está colocando a inveja como algo ainda mais perigoso do que um ataque de raiva, do que o furor. E por quê? Porque a inveja é aquela raiz silenciosa, sabe? Que vai crescendo por baixo da terra e que dá origem a um monte de outros pecados. Ela pode levar uma pessoa a roubar, a mentir, a fofocar e, em casos extremos, pode levar até a matar. Isso nos traz ao segundo grande problema da cobiça. A gente não tem medo das consequências amargas que ela traz. E justamente por ser um pecado que acontece dentro do coração, a gente muitas vezes não enxerga o tamanho do estrago que ele vai causando, tanto na nossa relação com as pessoas, quanto na nossa relação com o próprio Deus. O apóstolo Tiago, na sua carta, lá no capítulo 4, versículos de 1 a 2, vai direto ao ponto. Ele pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ele não mede palavras. Tiago está dizendo que a origem de muito conflito, de muita briga, de muita divisão, inclusive dentro da igreja, é essa cobiça que fica guerreando aqui dentro da gente. E a primeira consequência disso é terrível. A cobiça nos afasta das pessoas. É simples. Quando a gente cobiça, as outras pessoas deixam de ser pessoas. Elas deixam de ser imagem e semelhança de Deus. Elas viram objetos no nosso caminho. Ou são um obstáculo que a gente precisa tirar da frente, ou são um degrau que a gente precisa pisar para chegar onde quer. A cobiça nos transforma em usuários de pessoas e nos joga no isolamento. E se isso já não fosse ruim o bastante, a segunda consequência é ainda mais devastadora. A cobiça nos afasta de Deus. O próprio Tiago continua o raciocínio dizendo que a gente pede em oração e não recebe porque pede mal, com a motivação errada, só para gastar com os nossos próprios prazeres. Ou seja, as nossas orações ficam contaminadas, a nossa vida espiritual se torna superficial, rasa, e a nossa comunhão com Deus, que é o mais importante, fica toda quebrada. Ok. O cenário parece bem sombrio, né? Mas diante de um inimigo tão perigoso, tão sutil, fugir da luta não é uma opção. O que a gente precisa é de um plano de batalha, um plano espiritual bem definido. E a boa notícia é que essa é uma guerra que a gente pode vencer, mas não acontece por acaso. Exige disciplina, exige intenção e exige estratégias bem claras. E esse nosso plano de batalha tem 4 estratégias que são fundamentais. A gente vai ver como cultivar o contentamento, como praticar uma resistência ativa de verdade contra esse pecado, como desenvolver uma repulsa genuína por ele e, por fim, como usar a arma mais poderosa que existe, o amor. Vamos lá, primeira estratégia, contentamento. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, nos diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que é esse contentamento bíblico? Pensa assim, é uma mistura. É gratidão por tudo que a gente já tem, misturada com a humildade de saber que, na verdade, a gente merecia bem menos. E o que sustenta tudo isso? A promessa, a certeza absoluta de que Deus está com a gente. Ele nunca vai nos abandonar. Segunda estratégia, resistência ativa. Lutar contra a cobiça não é sentar e esperar a vontade passar. Não! Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, a ordem é forte: fazer morrer a avareza. E em Lucas, capítulo 12, versículo 15, o próprio Jesus nos adverte: cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso significa que a gente precisa agir. A gente precisa identificar o que desperta inveja no nosso coração, é a comparação infinita nas redes sociais, é aquele desejo louco por coisas que a gente nem precisa, e fugir disso. É uma atitude de guerra. Terceira estratégia, repulsa. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, Paulo fala algo bem radical. Ele diz que a cobiça nem sequer se nomeie entre vós. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa desenvolver um nojo, uma aversão tão grande a esse pecado que ele se torne simplesmente inaceitável no nosso meio, na nossa comunidade. Não é para ser uma coisa tolerada, sabe? Deixa pra lá. Não, é algo que quando a gente percebe no irmão, a gente trata com amor, com exortação, porque a gente odeia o pecado. E finalmente, a gente chega na quarta e, sem dúvida, na mais poderosa de todas as estratégias, o amor. Em Romanos capítulo 13, versículo 9, o apóstolo Paulo pega vários mandamentos, inclusive o não cobiçarás, e resume tudo em uma única ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pensa nisso. O amor é o antídoto perfeito para a cobiça. É simplesmente impossível cobiçar o que é de alguém quando você está genuinamente amando essa pessoa e torcendo pelo bem dela. O amor anula a cobiça. Bom, e para a gente ir finalizando, que tal um exercício prático? Um momento de autoexame.
A verdade é que a cobiça é uma especialista em se esconder nos cantinhos do nosso coração. Por isso, a gente precisa de uma espécie de mapa para encontrar onde ela pode estar se escondendo. Vamos começar pelas áreas que talvez sejam mais óbvias. Será que a cobiça se esconde no nosso desejo por poder e status, por aquele cargo mais alto, aquele salário maior? Ou será que ela está nas posses e propriedades, naquele carro de luxo, naquela casa dos sonhos que a gente vê? Ou talvez no estilo de vida de outra pessoa, naquelas viagens, naquelas experiências que a gente vê no Instagram, nas conquistas que a gente queria que fossem nossas? Agora, vamos cavar um pouco mais fundo para as áreas mais sutis. A cobiça pode estar nos relacionamentos, em desejar a reputação que alguém tem, em olhar para o cônjuge de outra pessoa e pensar, por que o meu não é assim? Ou até nos filhos, que parecem tão perfeitos. Ela pode estar nas habilidades, no talento que a gente não tem, na inteligência do colega, na aparência física de alguém e talvez, no nível mais profundo de todos, a gente pode chegar a cobiçar o estado interior de outra pessoa, a alegria dela, a paz de espírito que ela parece ter ou até mesmo a saúde dela. Então fica aqui uma última questão para a gente levar para a nossa reflexão pessoal. Olhando para tudo isso, o que será que o Senhor quer tratar no nosso coração hoje? É uma pergunta para a gente levar para Ele em oração, sabe? Com sinceridade. Pedir para que Ele mesmo mostre onde a cobiça pode estar escondida. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe!